Pessoal LBCA, espero que todos estejam bem, seguros em suas casas, dando continuidade ao nosso summit interno. Agora nós vamos falar sobre as novas perspectivas sobre a recuperação judicial e extrajudicial. Eu vou conversar aqui com o Brian Conrado Mariatti Lopes, né, sócio 4 aqui do LBCA, com mais de 16 anos de experiência profissional, 9 anos deles na LBCA. Ele é pós-graduado em processo civil, com especialização em direito securitário e propriedade intelectual, né? E com a crise financeira de 2007 e 2008, decidiu se especializar em recuperação de crédito e recuperação judicial. Junto com o Brian, também a gente vai conversar com a Bianca Felício Viana. Ela está há 4 anos aqui conosco na LBCA, tem atualização pela Fundação Getúlio Vargas em falências e recuperação de empresas, e também possui extensão de recuperação de crédito pelo Instituto Damásio de Direito e pela Faculdade BMEC de São Paulo. Atualmente, ela é nossa sócio nível 2 na área de recuperação de crédito. Tá? Brian, Bianca, boa tarde. Muito obrigado por disponibilizar parte do tempo de vocês e do conhecimento para a gente falar sobre esse instituto, né, da recuperação judicial, que tem mudado muito, né, e principalmente durante a pandemia do Covid, a gente tem visto algumas alterações significativas dentro desse procedimento. E aí eu gostaria de começar com o Brian, né, para comentar sobre o artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, né? Ele diz que a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor é de 180 dias. Mas a pergunta que fica é, esse período é improrrogável ou tem alguma flexibilização sobre isso, Brian? Olá, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos que nos acompanham essa tarde. Paulo, pela regra, a letra fria da lei seria um prazo improrrogável. E essa é uma dúvida clássica entre os operadores do direito. Apesar da assertividade da redação do artigo 6º, que prevê que a suspensão, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 dias, é certo que a recuperação judicial tem por objeto viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos próprios credores como um todo, promovendo assim uma apresentação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Com isso, sendo essa a ratio, a intelecção do legislador ao criar a lei, o mero decurso do prazo de 180 dias não é o bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor. Porque há uma construção doutrinária e jurisprudencial favorável à prorrogação desse prazo, em situações especiais. Até porque o objeto da lei é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essencial à atividade da recuperanda, porque dela dependem centenas de famílias, funcionários e a própria coletividade como um todo. Nessas situações que se há a exceção à regra, que faz com que o judiciário possa flexibilizar esse prazo, que em tese seria improrrogável, tem uma situação que é muito peculiar, que é a maioria das vezes. Quando a recuperanda ela cumpre rigorosamente todos os prazos processuais previstos na Lei 11.101, e mesmo assim a Assembleia de Credores acaba acontecendo após o prazo de 180 dias. Como sabemos, o judiciário tem uma morosidade inerente. E quando isso acontece, quase que 100% das vezes, os juízes acabam por prorrogar esse prazo de suspensão para evitar que os credores voltem a acionar a empresa antes que seja feita a Assembleia de Credores para debate, discussão e, porventura, aprovação do plano de pagamento. Mais ou menos para promover uma segurança jurídica, né, Brian? Exato. Uma discussão sobre alguns temas, né? Correto. E com relação ao stay period, né? Agora, falando de Covid-19, dessa pandemia, né?
esse prazo que ele se destina a permitir que o plano de recuperação seja submetido a uma votação da Assembleia Geral de Credores, como é que ficou isso? Como é que os tribunais têm entendido o transcurso desse prazo? Isso mudou um pouco agora, né? Antes, os tribunais, num momento mais restritivo, de uma forma mais específica, quando havia alguma ou falha do serventuário, do cartório, e não conseguir empregar agilidade à recuperação judicial, mas agora, com a pandemia, isso foi ampliado. Porque o Covid-19 ele não abalou só o sistema de saúde, ele abalou todo o sistema econômico do país. E ao redor do mundo também, não foi só o Brasil que sofreu com isso. E o judiciário, principalmente o Tribunal de Justiça, tem sido muito sensível à situação econômica que culminou com as empresas no seu fechamento. Então, as empresas estão sofrendo demais com esse isolamento social e com a necessidade de fechar as portas, até mesmo para conter o avanço do novo coronavírus, o que é essencial e fundamental nesse momento. Com isso, esse fechamento, houve uma redução drástica nas receitas das empresas. Quando olhamos para aquela que já estava em dificuldades financeiras antes mesmo da pandemia e já haviam pedido socorro ao judiciário através de uma recuperação judicial, sendo essa a tábua de salvação, a única oportunidade dela de conseguir se soerguer e voltar a ficar no azul, saldando todas as dívidas e funcionando, mantendo todo o emprego e atuação no mercado de trabalho, temos também as novas empresas, que antes do Covid-19 estavam indo muito bem, não tinham nenhuma dificuldade financeira, conseguiam pagar suas despesas, seus impostos em dias, e agora, com esse fechamento, em razão do distanciamento, do isolamento social, também começaram a ter uma dificuldade financeira. Com isso, o judiciário tem adotado algumas medidas de prorrogação do stay period. Eu tenho visto de forma mais comum duas opções. A primeira delas é a prorrogação natural desse prazo de 180 dias até o término da pandemia. Ou seja, não tem uma previsão exata de quando terminará esse prazo. Eles começam dando 30 dias de prorrogação de prazo e aí pode ser renovado enquanto perdurar a pandemia. Com isso, a Assembleia de Credores para debate do plano vai ficar para um momento posterior, quando do término da pandemia. Essa decisão, ela socorre as necessidades da recuperanda, mas ela não acolhe os credores. Em contrapartida, alguns juízes mais arrojados e inovadores, eles têm já determinado a Assembleia Geral de Credores em um ambiente virtual. Inclusive, o doutor João de Oliveira Rodrigues, que é o titular da primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo, ele começou a adotar a Assembleia de Credores em ambiente virtual, e o primeiro caso que ele fez isso, e ficou bem famoso, foi no caso do Grupo Odebrecht. Inclusive, foi o próprio pedido do Grupo Odebrecht para que fosse feita essa Assembleia virtual. E isso é muito bom, porque não só atende o anseio da recuperanda, mas também as necessidades dos credores, que com isso conseguem reduzir o prazo para votar esse plano e começar a ter o pagamento dos seus créditos de forma mais célere e, inclusive, se olhar na visão micro, reduz também o custo do credor que já sofreu, já foi sacrificado com o default da recuperanda. Pois, usando o exemplo da Odebrecht, diversos credores estão ao redor do Brasil e eles precisariam se locomover até São Paulo para participar de uma assembleia presencial. Quando se coloca essa assembleia num ambiente virtual, você não só atende o anseio desse credor, mas também contribui com ele na redução do seu custo, quer seja de tempo ou até mesmo financeiro, para chegar no local da assembleia. Maravilha, Brian. Agora, fazendo um gancho aqui com a Bianca. Bianca, como o Brian falou, alguns juízes já têm determinado, né, a realização de assembleias virtuais, assim como tem acontecido com teleaudiências em casos do contencioso. Né? Eu queria que você contasse para a gente primeiro o que é uma Assembleia Geral de Credores, por qual motivo está ocorrendo esse tipo de assembleia virtual, como é que ela funciona, e também queria que você pudesse dar alguns conselhos aqui para o pessoal que
você reputa como necessários para garantir a viabilidade de uma assembleia virtual de forma segura e ainda de acordo com os princípios da Lei de Recuperação Judicial e Falências? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Brian. Boa tarde, pessoal da LBCA. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de poder estar falando aqui sobre esse assunto tão importante nesse momento difícil que a gente está vivendo da pandemia de Covid-19. Primeiramente, é importante explicar o que seria uma Assembleia Geral de Credores. No processo de recuperação judicial, a empresa entra com pedido de recuperação e, após a publicação dos editais, constando a relação dos credores, ela apresenta um plano de recuperação judicial. Esse plano ele é apresentado para todos os credores, onde consta os prazos de pagamento, as formas, se há algum deságio na hora de pagar, e é dividido pela classe de credores. Quando esse plano é apresentado, começa a correr um prazo que os credores têm de apresentar uma objeção. Então, basta um credor apresentar, informar que não concorda com o plano, que a Assembleia Geral de Credores é marcada pelo administrador judicial. Então, essa necessidade de ter uma assembleia virtual, ela já existia antes mesmo da pandemia, porque a gente sabe que uma empresa, por exemplo, que pede a recuperação judicial aqui em São Paulo, não tem credores apenas aqui em São Paulo. Tem credores por todo o país, tem credores no Acre, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, os credores, para comparecerem nessa assembleia e votar pela aprovação ou não do plano apresentado, eles tinham que contratar um correspondente para comparecer ou então se deslocar até o local da assembleia. Então, a assembleia, antes mesmo da pandemia de modo virtual, ela já era uma ideia para ajudar e otimizar a vida dos credores. A assembleia virtual ela está acontecendo bastante agora com a pandemia. A gente já teve notícias de casos como aqui em São Paulo, que o Brian falou da Odebrecht, também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aqui na LBCA a gente teve um caso no Rio Grande do Norte. Acabou que a assembleia ela foi cancelada, só que já deu para observar os trâmites que vão ocorrer. O administrador judicial entrou em contato com os credores, a gente estava por um credor, que era um cliente nosso, e informou qual seria a plataforma, que seria a Zoom, indicou as especificações para o acesso, cumprindo o disposto na lei, pediu para que fosse entregue a procuração com poderes específicos para votar na Assembleia. Então, seguindo como se fosse uma Assembleia presencial mesmo, ela está ocorrendo de forma virtual. A gente assistiu um congresso da OAB São Paulo na semana passada, e a juíza da terceira vara de falência e recuperações judiciais daqui de São Paulo, a doutora Maria Rita Rebelo, ela ressaltou que a opção por realizar a assembleia de modo virtual é do administrador judicial. O juiz não tem nenhuma interferência com relação a isso. Mas, sabendo que o país é muito grande, tem diversas diferenças, a gente pode ver dificuldades em acessar a internet. Não pode ser tão fácil em todo lugar como a gente consegue ver aqui em São Paulo, que as pessoas, na maioria das vezes, têm facilidade em entrar na internet e realizar uma audiência, mas a gente sabe que nem todo lugar funciona assim. Então, a juíza prevendo, aconselhou que caso alguém tenha alguma dificuldade em realizar a assembleia, que peticione nos autos e explique a situação e demonstre o prejuízo do credor. Então, a gente aqui da LBCA, felizmente, não tem esse tipo de dificuldade, mas caso tenha alguma dificuldade para realizar a audiência virtual, o ideal seria peticionar nos autos, comprovar e explicar o prejuízo que está trazendo para os credores. Deixa eu abrir aqui, desculpa. A minha pergunta é a seguinte, Bianca.
De acordo com o relato da doutora Maria Rita, será que seria possível objetar um plano numa votação quando a pessoa não compareceu exatamente por essas questões de internet, de acesso? Isso ela não... Então, o que ela deu de solução é peticionar para que não ocorra de modo virtual, demonstrando que, se ela ocorrer de modo virtual, o credor não vai poder comparecer e dessa forma vai ser prejudicado. Mas no dia a dia a gente pode oferecer diversas medidas ainda inovadoras para o judiciário, como tentar encaminhar o seu voto antes da audiência. Isso é uma coisa inédita, ninguém nunca fez ainda, mas a gente vai buscando soluções no dia a dia. Maravilha, perfeito. E, Brian, uma outra questão que a gente vem enfrentando, né, nos casos de recuperação judicial é a mudança do prazo de pagamento previsto no plano de recuperação. Como você já falou, a economia foi muito afetada pela pandemia. E aí, com relação a isso, a empresa que já está, né, diante de um processo de recuperação, que já tinha determinado seus prazos de pagamento, ela sofreu um baque, né, de acordo com essa queda da economia, com a diminuição de consumo. E aí, como é que a coisa está acontecendo no judiciário com relação a isso? Como os juízes têm se comportado, os advogados, tanto dos credores quanto das recuperandas? Como isso tem acontecido? Paulo, eu tenho percebido que está acontecendo com muita parcimônia e com muita cautela, inclusive dos próprios credores, de estender o prazo de pagamento quando a gente está falando de um acordo judicial ou até mesmo um acordo extrajudicial, e do judiciário também, porque o momento atual ele é um caso clássico de caso fortuito e força maior, porque impede a atividade momentânea de diversas empresas em decorrência de ações imprevisíveis e inevitáveis, que todas elas foram alheias à vontade humana. Portanto, eu entendo que o judiciário precisa, em situações excepcionais, ter soluções excepcionais. E eu tenho visto isso no judiciário. Falando aqui direcionadamente à recuperação judicial, os juízes eles têm prorrogado o prazo de pagamento. Como está funcionando? Empresas que há 2 anos atrás, às vezes 6 meses atrás, que tem um prazo de carência antes de começar os pagamentos, já tiveram o seu plano homologado, passado esse prazo de carência para começar a pagar os credores, e quando esse vencimento ocorreu durante a pandemia, os juízes têm prorrogado esse pagamento por 30, 60, já vi decisões até em 90 dias. E o interessante é que não foi segregado, houve uma isonomia, até porque a empresa ela não segrega quem ela consegue e quem ela não consegue pagar. A pandemia afetou todo o caixa da empresa em razão do fechamento dela. E tinha uma sensibilidade muito grande com a classe 1 na recuperação judicial, que é a classe dos créditos trabalhistas, em razão da própria natureza desse crédito, de ser alimentar. Então, você tem aqui 2 situações muito complicadas. Uma delas é a empresa, que não está funcionando a pleno vapor, não está a 100% e não consegue honrar com todas as suas dívidas. Vejamos, pessoal, o plano de recuperação judicial ele é feito, no mínimo, durante o pedido. Muitas das vezes, começa a pensar muito antes de se pedir a recuperação judicial, e tem que se entender pela viabilidade. Para que eu possa pedir a recuperação judicial, tem que ter pela viabilidade desse plano, da continuidade dessa empresa. Olha, nem o mais otimista ou mais esperto economista podia, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, imaginar uma crise como essa. Então, o plano que foi homologado e está na fase de cumprimento, ele tinha um retrato de uma situação econômica completamente distinta da que vivenciamos hoje. E o judiciário, ciente disso, flexibilizou. Mas também ele tinha que olhar o trabalhista, falar, olha, o trabalhista, essa verba aqui é alimentar, ele também depende dela para a sua subsistência. E eu não posso alongar muito.
E aí, com parcimônia, na classe 1, tem se alongado por 30 dias, podendo se renovar. Mas todas as classes, o judiciário, na recuperação judicial, prorrogou o pagamento em razão da pandemia. E isso não traz qualquer consequência para a recuperanda. Outra prorrogação interessante também que eu vejo, que está um pouco fora do judiciário, mas tem a ver com o judiciário, é a prorrogação dos impostos, que beneficia todas as empresas, não só as em recuperação judicial, mas as demais empresas que não estão utilizando esse recurso nesse momento. Porque o governo ele deu a prorrogação automática, a suspensão de pagamento automática de alguns impostos. No entanto, outros impostos não foram abraçados pelo decreto e deve-se continuar pagando. E nós aqui no LBCA já tivemos êxito em algumas ações judiciais que levamos ao conhecimento do judiciário a necessidade efetiva de nossos clientes em prorrogarem esse pagamento, em suspenderem esse pagamento. E o judiciário também tem acolhido essa suspensão. Então, nós temos tanto a suspensão do plano de pagamento dos credores, mas também a suspensão e a prorrogação do pagamento dos impostos. Com isso, a recuperanda consegue preservar o seu caixa e se manter viva, para que ela possa, quando passar essa pandemia, voltar a funcionar a todo vapor e, assim, saldar as suas dívidas e pagar todos os seus credores. Maravilha, Brian. Obrigado. Bianca, agora vamos ao outro lado da moeda. Aquelas empresas que estão passando por dificuldades financeiras severas e que pretendem ajuizar um pedido de recuperação judicial, elas têm que seguir uma série de regras e apresentar alguns documentos, né, junto com o seu pedido. Mas a gente sabe que agora, diante dessa situação de pandemia e de vários órgãos fechados, alguns desses documentos vão ser mais difíceis de se obter. E aí, como é que a empresa procede? Ela entra com pedido, não entra? Como é que se faz isso? Paulo, a gente sabe que o artigo 51 da Lei de Recuperação Judicial e Falência traz uma série de requisitos para que o pedido de recuperação judicial seja aceito. Então, primeiro ele fala sobre como deverá ser a petição inicial do pedido de recuperação e depois traz uma série de documentos que são necessários para instruir o pedido, como, por exemplo, as demonstrações contábeis, a relação dos credores, certidão do cartório de protesto. Então, são vários documentos que a empresa que pretende entrar com o pedido de recuperação judicial precisa reunir para entrar com o pedido. Só que foi como você falou, hoje, como é que faz se tem vários lugares fechados, vários lugares trabalhando como home office, se a gente não consegue obter essa documentação de forma satisfatória? Então, a recomendação é que entre com o pedido de recuperação judicial com toda a documentação que já tem em mãos, com todo possível, principalmente relatando as disposições das causas para o pedido de recuperação e a situação atual do patrimônio. Porque a gente recebeu uma publicação, na verdade eu vi de um caso, que a empresa pediu recuperação judicial e alegou exatamente isso. Eu não consegui reunir toda a documentação porque tem vários cartórios fechados, eu estou com dificuldade por conta da pandemia, mas eu preciso entrar com pedido de recuperação. E o juiz apenas falou, mas você não demonstrou a sua atual situação, você não demonstrou que faz jus ao pedido de recuperação judicial. Então, por isso, indefiro. E o nosso conselho é justamente esse: apresentar toda a documentação que tiver, todas as razões e comprovar o porquê que não conseguiu um documento ou outro exigido pela lei e pedir um prazo para normalizar, para corrigir essa falta de documento assim que possível, quando a pandemia de Covid estiver superada. E aí, outra sugestão que a gente costuma dar também, se não tiver como seguir com esse pedido de recuperação judicial, por faltar o mínimo para instruir, é iniciar uma recuperação extrajudicial da empresa. Perfeito, Bianca. Nesse caso, o essencial
para o momento de hoje é você demonstrar que você está numa situação econômica difícil, né? Se você não conseguir demonstrar isso, os demais papéis burocráticos podem ser apresentados depois, mas o mínimo que tem que se fazer é convencer o juiz que você está passando por dificuldades financeiras, né? Isso. Na verdade, para tudo que for pedir hoje para o judiciário, alegando a questão da pandemia de Covid-19, o ideal é que comprove a alteração, o que não basta só falar que a gente está na pandemia e que por isso eu não consigo mais pagar, ou por isso eu não consigo mais sustentar a empresa, ou por isso eu não consigo cumprir um contrato. O ideal é que se comprove tudo que está sendo alegado. Maravilha, Bianca. Brian, uma vertente da recuperação judicial ou da recuperação de crédito é fazer isso fora do fórum, né? É fazer isso extrajudicialmente. É uma modalidade bem menos utilizada aqui no Brasil, né? Mas me parece que ela é menos burocrática também, né? Quais são as vantagens? O que você poderia dizer para o nosso pessoal aqui, as vantagens e desvantagens da recuperação extrajudicial e como a gente pode recomendar a recuperação extrajudicial para as empresas, né, que a gente identifique que estão num momento difícil. Com certeza, Paulo. A recuperação judicial, ela auxiliará muito as empresas nesse cenário atual de crise econômica que estamos enfrentando aqui no Brasil. E o Covid-19 mudou o patamar, né, da crise. É uma crise que muitos especialistas não esperavam quando ela começou, a grandeza dessa crise. E, para mim, não há dúvida de que as empresas terão que se reinventar para que não sofram as consequências de uma possível quebra causada pelas medidas essenciais tomadas pelo governo para conter o avanço do novo coronavírus. Uma boa alternativa é a que você acabou de mencionar, que é a recuperação extrajudicial. Ela está prevista no artigo 161 da lei e, inacreditavelmente, ela ainda é muito pouco utilizada pelas empresas brasileiras. A proporção dela fica entre 15% e 20% das recuperações judiciais que são ajuizadas. Então, eu não consigo até hoje entender se os empresários, os operadores do direito não conhecem a valiosidade desse instituto ou se realmente as empresas acabam preferindo ir para o judiciário. Porque eu vejo que o potencial da recuperação judicial ele é altíssimo para auxiliar as empresas. E eu gostaria de citar aqui um exemplo que ficou bem famoso aqui em São Paulo, que foi a recuperação judicial que culminou na reestruturação da empresa Texis Tecnologia. Para quem não conhece, essa empresa ela é a maior empresa do mundo, se não a maior, uma das maiores, de fabricação de pás para o setor de energia eólica. E, na época, ela estava com uma dívida muito alta, expressiva para o capital social dela e para o seu patrimônio imobilizado, que ultrapassava 770 milhões de reais. Ora, a recuperação judicial ela não é só para pequena empresa. Veja que teve um caso de uma grande empresa que utilizou deste instituto e logrou êxito. Então, com uma dívida muito próxima do bilhão, ela conseguiu a aprovação do seu plano pela grande maioria dos credores, e como não foi unânime, mas foi pela grande maioria, ela precisou da homologação. E a segunda vara de falências homologou esse plano e que foi cumprido. E ela conseguiu se soerguer e voltar a funcionar no mercado. Então, não consigo entender o porquê que a gente não usa tanto. E aí, passando para a sua segunda pergunta, eu vejo assim como benefício para que a gente possa maximizar essa oportunidade perante nossos clientes, perante prospects e empresas que estão passando por dificuldade nesse momento. Eu vou citar aqui alguns dos principais, tá? Porque, além dos benefícios, existem alguns requisitos para você poder entrar com a recuperação extrajudicial. Falando primeiro dos benefícios. Ele traz um procedimento muito mais ágil do que o judicial e muito mais flexível, porque tem muito menos burocracia, não tem aquela burocracia centenária do judicial. Eu não preciso ficar tendo a chancela do juiz,
Eu não tenho um administrador judicial que vai entrar na minha empresa e vai fiscalizar o meu livro caixa, o meu livro razão, a entrada, a saída de mercadoria, prestação de serviço. Eu consigo fazer tudo isso fora do judiciário. E, consequentemente, além de eu ter uma maior celeridade no trâmite dessa recuperação extrajudicial, eu tenho também uma celeridade na negociação das dívidas, porque eu não dependo de atos do Poder Judiciário para que eu possa caminhar com a minha recuperação extrajudicial. E, em contrapartida, também, eu tenho os baixos custos dessa recuperação extrajudicial, porque ela possui um quórum simplificado, tanto da votação quanto dos requisitos previstos em lei. E o principal ponto de benefício para a empresa e para o próprio empresário é que ela mantém o acesso da empresa ao mercado de crédito e permite com que haja também uma negociação com apenas uma única classe de credores, se essa for a ofensora. Ou seja, eu consigo, se necessário for, fazer novos empréstimos com o mercado financeiro, comprar a prazo com o mercado financeiro, que são duas dificuldades que hoje eu não consigo fazer ou tenho empecilhos que o façam para seguir numa recuperação judicial, porque a primeira coisa é o banco vai cortar a tua linha de crédito na recuperação judicial. Na extrajudicial, eu consigo manter essa linha de crédito. E meus fornecedores também, por vezes, me mantêm um prazo para pagamento de matéria-prima, quer seja 30 ou 60 dias. Tudo vai na negociação desse plano. E eu consigo também trazer uma condição de pagamento mais favorável, porque eu posso fazer uma negociação direta com apenas uma classe. Isso diferencia muito da judicial, Paulo, porque na judicial, se o meu ofensor, por exemplo, é um credor que me vendeu a minha matéria-prima e que não tem garantia real, é nessa que está concentrada a minha dívida, o meu problema. Se eu for me socorrer do judiciário para recuperação judicial, eu vou ter que abraçar todo mundo, todos os meus credores, trabalhistas, credores de garantia real, sem garantia real, microempresa, todo mundo. E todos eles vão votar. O quórum é qualificado, não é um quórum simples. Eu preciso obter uma aprovação em cada um desses quórum, em cada uma dessas classes. Já na extrajudicial, não. Se é o credor quirografário 3, que foi o que eu mencionei, sem garantia real, eu foco na recuperação só para ele. A lei me garante essa possibilidade. Então, eu consigo atuar de forma cirúrgica, exatamente no epicentro, aonde está o problema. Então, também é bom para o credor, né? Porque ele pode ser, se ele for essencial para o negócio, se ele é um fornecedor de matéria-prima, ou se ele está dentro da cadeia produtiva dessa empresa que pediu a recuperação extra, ele tem uma chance até maior de obter uma negociação com êxito dentro da recuperação extrajudicial, se comparada com a judicial. É isso mesmo, Brian? Exatamente. Indiscutivelmente, ela é boa para o credor também, porque a extrajudicial ela representa uma possibilidade dos credores virem a receber os seus créditos através de uma negociação que ela pode ou não ter a chancela do judiciário, mas também, mesmo sem a chancela do judiciário, ele terá um título executivo. Então, ela envolve a classe desse credor, podendo ser uma ou mais classes, e ela repactua, traz novas condições de pagamento, que no atual cenário de incerteza, torna-se uma boa alternativa para o credor, pois quando ele concede esse fôlego para a empresa, ele dá um prazo maior para que ela possa efetuar o pagamento, conseguindo se reorganizar financeiramente, ele consegue, por vezes, garantir também o seu recebimento, porque se a empresa vier a sofrer as consequências de uma quebra, esse credor não vai receber. Todos sabemos que é muito difícil numa falência o credor receber parte do seu crédito, quiçá o crédito completo. Então, quando ele também está de coração aberto para uma recuperação extrajudicial, sabendo dos benefícios que ela trará para uma negociação mais próxima, com a possibilidade de, com o fôlego que a empresa precisa, passando essa pandemia, voltando às suas atividades com condições de trabalho, ela vai conseguir gerar caixa para pagar todos esses credores. Então, para mim, eu vejo como benéfico, não só para a recuperanda extrajudicial, como também para os credores que poderão, de uma forma mais fácil e mais célere,
garantir o recebimento do seu crédito. Perfeito, Brian. Bianca, vamos supor que a minha empresa já está em recuperação judicial e eu acabo de ser afetado drasticamente pela pandemia. O que eu posso fazer para tentar melhorar meu caixa, para eu tentar me manter em pé e cumprir, né, com todos os compromissos que eu me dispus dentro do plano de recuperação? Então, Paulo, diversas medidas a gente já apontou aqui por todas as áreas do escritório e elas ajudam não só a empresa que está em recuperação judicial, mas todas as empresas que estão passando por essa crise. Uma das medidas é o pagamento das contribuições previdenciárias, que saiu um decreto que elas devidas em março e abril poderão ser recolhidas apenas em julho e setembro. Isso faz com que a empresa possa ter um caixa, ter um fôlego maior. Outra medida que está sendo adotada, que é conhecimento de todos também, é a redução da jornada dos empregados e, consequentemente, a redução do salário. Hoje é permitida a redução de até 70% do salário, isso ajuda a empresa. Também tem a questão das férias antecipadas do empregado, que, diferente do que ocorria normalmente, a exigência hoje é de uma comunicação com antecedência de apenas 48 horas. Uma outra questão que está ajudando bastante as empresas é o aumento da linha de crédito, principalmente do microempresário. O governo tem adotando medidas para resguardar a empresa e o negócio do microempreendedor. Então, além disso, os bancos também estão com diversas ações para não prejudicar as empresas. Por exemplo, o Banco Itaú está com a suspensão por 60 dias com relação a empréstimos realizados, financiamento de veículos, financiamento imobiliário, sem cobrança de juros e multa. Então, isso ajuda bastante a empresa a ter um caixa e não passar por um sufoco nessa época de crise. Outra forma que as empresas estão utilizando é a negociação extrajudicial dos contratos vigentes, principalmente o que está ocorrendo no contrato de aluguel, porque, por exemplo, o shopping está fechado e as empresas, as lojas, os microempreendedores estão tendo que efetuar o pagamento do aluguel, o pagamento das despesas. Então, há uma negociação, um pedido de desconto do valor do aluguel, um pedido de prorrogação do pagamento, um pedido parcelado desse valor nesse momento difícil. Então, são diversas saídas, diversos meios que estão ajudando as empresas a não passarem por essa crise de forma tão desastrosa. E ainda assim, se nenhuma dessas medidas de negociação extrajudicial do contrato for possível, a gente aconselha o cliente a entrar com um pedido judicial para revisão do contrato. Só que para isso, como acontece tanto na recuperação judicial quanto fora dela, a gente precisa demonstrar o que está acontecendo hoje em dia, o que está acontecendo. Não é só alegar estamos numa pandemia de Covid-19 e eu preciso que o meu contrato seja reduzido em 50%. Ou então, eu não consigo pagar, eu não vou pagar porque a gente está em crise e você tem que entender. Não é assim. Tem que peticionar e demonstrar no judiciário o que realmente está acontecendo. Antes eu vendia bastante, hoje eu não estou conseguindo vender nada, minha loja está fechada, mudou o faturamento da minha empresa era X, hoje é Y em razão da crise. Então, é necessário ter toda a prova de que a empresa está sofrendo realmente com a crise para poder requerer essas medidas, não basta só alegar. Entendido, Bianca. Obrigado. A gente sabe também, Brian, que, por outro lado, o Congresso Nacional tem discutido várias medidas por meio de projetos de leis para tentar dar mais uma salvaguarda para as empresas, né? Tanto aquelas que hoje estão saudáveis, mas aquelas que já estão passando por um declínio econômico e também as que estão em recuperação judicial, né? Dentre elas, existe um projeto de lei, o 1397 de 2020,
ele trata exatamente de questões de caráter transitório para a recuperação judicial, né? O que você poderia comentar sobre esse projeto de lei e quais benefícios ele pode trazer caso ele seja votado e convertido em lei? Paulo, esse projeto de lei ele é muito interessante. Ele visa realmente auxiliar as empresas para que elas possam continuar vivas e mantendo os empregos, mantendo a cadeia produtiva e mantendo o Brasil ativo para que a gente possa retomar a nossa economia quando passar essa crise, essa pandemia, e possa, assim, voltar a produzir mais. E esse projeto, me fala a memória, foi do deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, e ele objetiva a criação de um regime de transição, que seria aplicável durante o período reconhecido pelo governo federal para enfrentar as consequências da pandemia. Então, funcionaria como uma transição nesse período para depois, sim, tratar de uma reforma mais ampla da própria lei. E são inúmeros as propostas que foram feitas. Eu vou destacar aqui as principais delas, que visam socorrer a empresa e todos os trabalhadores que dependem da empresa. Uma que eu achei bem relevante foi que a empresa que se encontra em crise financeira, que tenha tido seu faturamento reduzido em mais de 30%, comparado à média do último trimestre. Então, o que é feito aqui? Você compara a média de faturamento do último trimestre ao meu pedido, e eu vejo se eu tive uma queda acentuada, superior a 30% do meu faturamento. Se eu preencher esse requisito da queda ter sido superior a 30%, eu posso apresentar em juízo um pedido de negociação preventiva. E mesmo que eu não tenha cumprido alguns requisitos da lei. E aí ele especifica quais são esses requisitos. E a lei de recuperação judicial, ela tem alguns requisitos para que a empresa possa pedir. E os requisitos que ele flexibiliza nesse projeto de lei são dois. Primeiro, é aquele prazo de 2 anos de exercício de atividade empresarial. Ou seja, eu posso ser uma empresa nova, com menos de 2 anos, e eu posso fazer uso desse pedido de negociação preventiva. E o outro é que eu não tenha solicitado a recuperação judicial há menos de 5 anos. Ou seja, esse requisito também ele foi flexibilizado nesse projeto de lei. Então, eu posso ter tido há 1 ano atrás, talvez há 6 meses atrás, uma recuperação judicial, e eu, mesmo assim, vou poder pedir esse pedido de negociação preventiva. E esse pedido de negociação preventiva, ele vai suspender todas as execuções ajuizadas pelos credores, por um prazo de até 60 dias. E, além disso, alguns credores costumam pedir a falência, quando se preenche o requisito do pedido de falência. Eles não poderão mais fazer isso. Enquanto estiver vigente esse prazo do pedido de negociação preventiva, nenhum credor vai poder pedir a falência da empresa durante esse período. E esse período ele ainda pode ser prorrogado, ele pode ser estendido uma única vez, mas ele ainda pode ter uma nova prorrogação de 60 dias. Ou seja, se aprovado o projeto de lei, a empresa ela consegue ter uma suspensão, no melhor cenário, de até 120 dias, evitando, assim, execuções judiciais, inclusive pedidos de falência. Um outro ponto bem interessante nesse período de transição que o projeto prevê são alguns dispositivos que teriam da lei de 11.101, que é a lei da recuperação judicial e falência, que teriam a sua aplicação suspensa. São eles a possibilidade de cobrança dos débitos contra co-obrigados das empresas em crise, ou seja, na lei 11.101, há uma exceção, que é o artigo 49 da lei, que ele prevê que você, credor, mantenha suas garantias inalteradas contra os co-obrigados.
que são as pessoas que deram aval, que deram a fiança, que deram algum tipo de garantia pessoal em razão de algum negócio feito pela empresa. Nesse caso, quando eu faço esse pedido, eu consigo também evitar a cobrança do coobrigado. Então, há uma flexibilização também do artigo 49 da Lei 11.101. E o principal ponto, com esse pedido feito, se eu faço esse pedido no curso de uma recuperação judicial, na qual já teve meu plano de recuperação judicial homologado, e eu, porventura, venho a descumprir esse plano, vamos aqui pressupor, o juiz da recuperação estendeu o meu prazo de pagamento dos credores, que venceu agora em abril, e eu não consegui pagar, por 60 dias. Chegou em junho, vencendo para 60 dias, eu vejo que eu não consegui ter caixa, a pandemia continuou, eu renovo esse pedido. O juiz não dá. Tendo sido aprovado esse projeto de lei, e eu tendo feito o pedido, eu consigo o quê? Que esse descumprimento do meu plano de recuperação judicial não haja a convolução dele em falência, porque essa é uma das penalidades, que é quando você descumpre o plano de recuperação judicial, há o pedido de convolução em falência que normalmente os juízes das recuperações acabam concedendo essa convolução da falência. Então, esse projeto visa também blindar esse pedido. Então, ele ajuda tanto o coobrigado a paralisar a execução que corre contra ele, mas também a própria recuperanda, que se porventura vier a descumprir, durante os 120 dias, 60 mais 60, ela pode ter a não convolução em falência. Ela tem uma segunda oportunidade para poder fazer o pagamento daquela classe de credores que ela não conseguiu honrar. O pedido de falência também do devedor, ele vai mudar durante a vigência desse projeto de lei. Se aprovado for, ele vai passar a ter um valor mínimo de R$100 mil, e não apenas os 40 salários mínimos previstos em lei. Então, há também uma ampliação do requisito de valor, ou seja, para que eu possa vir a pedir a falência de alguém, eu precisarei ter um crédito, no mínimo, igual a R$100 mil. Pessoal, não tem dúvida de que a paralisação das atividades empresariais nesse período de pandemia traz significativos impactos econômicos às sociedades empresárias. Isso, na minha visão, pelo menos, é pacífico, não tem por onde fugir. E, principalmente, se você for analisar as empresas que já estão em regime recuperacional, porque elas já vinham sofrendo com uma crise no segmento, no setor delas, antes dessa crise global do Covid-19, e agora elas também enfrentam essa nova crise. Ao enfrentar essa nova crise, elas estão sendo duplamente prejudicadas, antes da crise originária e agora com essa crise. Mas, mesmo assim, é muito importante que o judiciário, mesmo trazendo todos esses benefícios, os deputados criando novas leis para tentar abraçar as empresas, mantê-las ativas e manter o mercado de trabalho funcionando após termine essa epidemia do coronavírus, é preciso que se tenha muita cautela para que não haja uma intervenção excessiva do poder público na relação privada, que eu não vejo muita discussão ainda nesse sentido. Porque quando a gente vê que está ajudando muito a empresa, é muito bom, é benéfico, mas tudo isso tem que ter um limite do poder público, porque ele não pode extrapolar esse limite, que ele muitas vezes acaba sendo tênue, que é de intervenção numa relação privada, que é violando assim os princípios da própria liberdade econômica, que ele já é assegurado. Então, a gente tem que ter a cautela, é importante que sejam feitos. Esse projeto, eu reputo ele como muito importante, se aprovado for, mas tem que ficar atento para que não exceda na relação privada de cada uma das empresas, para que elas possam manter a sua autonomia e, inclusive, a sua liberdade econômica. Maravilha, Brian. Obrigado. Bianca, a gente já falou algumas inovações aqui, flexibilizações da lei, né? Diante dessas inovações que a gente teve durante os anos, mas também diante da pandemia do coronavírus.
E aí eu gostaria de te perguntar, a lei de recuperação judicial, agora em 2020, ela vai fazer 15 anos, né? E desde a sua promulgação, ela sempre foi inovadora, sempre foi tendo diversas alterações que buscava-se fazer uma correlação com aquilo que acontecia nas atividades empresariais na época, né? E aí eu te pergunto, já que a gente falou de tantas flexibilizações, de tantas alterações, você acha que já está na hora de alterar a lei de recuperação judicial, de se incorporar essas flexibilizações, essas alterações de procedimento, como assembleia virtual, como alteração do stay period, dentro da lei? Qual que é a sua opinião sobre isso? Com certeza, Paulo. Antes mesmo da pandemia já tinha uma necessidade de alterar a lei de recuperação judicial e falência. Inclusive, tem um projeto de lei desde 2018 em andamento e visa diversas mudanças. E a gente agora vendo essas novas necessidades, a gente prevê que ainda vão vir novas alterações nesse projeto, como, por exemplo, a assembleia virtual, a necessidade de prorrogação do stay period em caso de força maior, mas grandes mudanças que esse projeto de lei prevê é um fresh start, que seria um rápido recomeço, porque é permitir que o empresário feche o negócio ou repasse ele para terceiro e se livre rapidamente das dívidas, o que hoje não acontece. A gente sabe que o processo de falência aqui no Brasil demora anos e anos até terminar e o empresário fica preso nessa questão. E outra alteração que está prevista, que é muito importante também, é a decretação da falência do próprio sócio. Então, o projeto ele autoriza que a pessoa física que for sócia ou administradora do devedor que requeira que sejam estendidos os efeitos da falência para ela, declarando solidária e limitadamente responsável pelas dívidas do falido. Então, assim, a pessoa natural falida, ela pode pedir para o juízo da falência que as obrigações a elas referentes também sejam declaradas extintas por sentença, e não só da empresa que a pessoa física natural é sócia. E além disso, um ponto muito importante que o projeto prevê são descontos nos valores inscritos na dívida ativa da União, e principalmente uma dilação para a empresa que está em recuperação judicial da opção de parcelamento, que hoje o parcelamento pode ocorrer em até 84 vezes. O projeto prevê para empresas em recuperação judicial a possibilidade de um parcelamento em 120 vezes e 144 meses para o caso de microempresário. Então, a gente conclui que já era uma necessidade antes mesmo da pandemia de Covid-19, e hoje a gente vê que a lei precisa ser alterada em vários aspectos para poder atender as empresas que ou desejam entrar com pedido de recuperação judicial ou vão pedir a decretação da falência. Maravilha, Bianca, obrigado. Brian, para a gente dar continuidade aqui, o que na prática você e a Bianca, vocês têm visto como inovações dentro do processo da recuperação judicial? O que realmente vocês acharam que foi disruptivo, que mudou o jeito de tratamento, não só dos juízes, mas até mesmo de nós, advogados, dentro do processo da recuperação judicial? Paulo, eu vejo que, como eu falei no início, essa situação que vivenciamos hoje, ela é completamente atípica e ela exige, não só de nós, mas também do próprio judiciário, interpretações pioneiras da lei. E eu tenho visto isso acontecer. Acho que ainda está acontecendo de forma muito módica, mas vejo uma escala nesse crescimento, que dos juízes terem a real intenção de entender o sofrimento, os anseios da empresa, do empresário, dos trabalhadores, para que possa aplicar
da melhor forma, visando preservar o que o legislador fez ao criar essa lei, que é a função social da empresa. O que eu vi de disruptivo, começando, do que a gente já até mencionou isso no início da nossa conversa, foi a prorrogação de prazo e de pagamento, principalmente a de pagamento, em razão do motivo de força maior. A gente pode perceber que a lei não prevê de forma específica o não cumprimento do plano de recuperação judicial em razão de força maior ou caso fortuito. A lei é taxativa. Ela fala, se não houver o cumprimento, ou seja, em caso de descumprimento do plano, haverá a convolução em falência. Então, ela é restritiva, ela é expressa na exigência e obrigatoriedade da recuperanda em cumprir o seu plano, e ela já traz a penalidade, a consequência desse descumprimento, que seria a convolução em falência. E, em razão da pandemia, os juízes têm flexibilizado isso através de uma construção até mesmo doutrinária e agora está começando a ter uma construção jurisprudencial, o que pode motivar o que a Bianca acabou de falar, é uma eventual alteração dessa lei, que concordo com a Bianca, também já está na hora de alterar. Tem a evolução do comércio empresária, negocial e até mesmo jurídica, ela é muito rápida, ainda mais agora, quando enfrentamos uma pandemia como essa. Então, esse reflexo tem que ser incluído na lei. E esse é um ponto que precisa se prever, não só na lei, mas também em contratos futuros. Então, quando o judiciário interpreta a lei, enxergando que essa pandemia ela afetou realmente a recuperanda e ela estende esse pagamento, principalmente da classe 1, que é a classe trabalhista, eu vejo como uma forma disruptiva para que possa manter viva ainda a empresa. De um modo geral, as recuperações judiciais, elas vão seguir, acredito eu, elas vão seguir um novo rumo quando tudo isso passar. Tanto as novas, que ainda vão aparecer em razão dessa crise, porque vai ser inevitável que outras empresas que antes saudáveis estavam, agora não mais estão, vão pedir esse socorro. Vejo também que isso não vai acontecer agora, vai ser um pouco mais para frente, que agora a gente está num momento aí de negociação, principalmente os bancos estão sendo bem flexíveis, estão negociando as dívidas, os empréstimos. Então, como por enquanto ainda está tendo uma negociação, essa enxurrada de novos pedidos deve vir um pouquinho mais para frente, mas, consequentemente, eles acontecerão. E essa extensão de prazo, inclusive a parte da assembleia virtual. Essa possibilidade de estender o prazo e de também não olhar só para a recuperanda, mas olhar para os credores que estão sofrendo com esse não pagamento em fazer uma assembleia em um ambiente virtual, o judiciário consegue conciliar os dois lados da mesa. Quem está devendo e quem tem um crédito a receber, facilitando e agilizando todo esse procedimento durante a pandemia. Inclusive, tem prazo correndo na recuperação judicial. Alguns juízes, em casos excepcionais, têm mantido a fluidez do prazo, mesmo dentro dessa pandemia, com a recomendação de suspensão, quando a recuperação judicial é virtual, é eletrônica. Brian, Bianca, muito obrigado por essas considerações, por essa aula que vocês nos deram. O pessoal que assistiu, caso tenha alguma dúvida, eu já os convido a mandar e-mail no e-mail que foi divulgado sobre este Summit. E também aproveito para convidar a todos para o webinar que começa agora às 17 horas, que ele se refere à pandemia, relações contratuais e atualizações tributárias, com os nossos sócios nível 4, Daniele Gobi, Enio Delolo e Eduardo Bonfim. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Obrigado, pessoal.